Meus irmãos, nós daremos continuidade ao nosso estudo da Palavra de Deus e ainda baseados em Efésios, lembrando que estamos estudando sobre a igreja, dentro desse tema igreja, corpo, família e santuário. Nós trouxemos algumas considerações preliminares acerca da essência da natureza da igreja, das suas características. Nós também falamos sobre o fundamento, da igreja, a sua fundação, realizada pelo Deus Trino, abordando Efésios capítulo 1. Então nós vimos sobre a fundação da igreja. Agora eu quero, na verdade, o título do nosso estudo foi a cidade que tem fundamentos, né? Cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Essa é a igreja. Então nós falamos sobre esse plano de Deus, baseados em Efésios 1. Hoje eu quero abordar Efésios 2, tratando sobre esse tema da criação da igreja, como Deus criou a igreja. O que nós temos aqui, depois de Paulo falar de todo o plano de Deus, da sua realização histórica pelo Espírito, pelo Filho, Deus Filho, e depois da sua aplicação na vida dos eleitos, por meio de Deus, o Espírito Santo, ele no capítulo 2 vai de novo mostrar como a Trindade Santa opera na regeneração e também na reconciliação dos inimigos, dos eleitos, outrora inimigos, com Deus e com o seu povo. Então, esse texto ele tem duas partes, dois parágrafos. O primeiro parágrafo, que vai do verso 1 ao 10, ele trata da obra de Cristo em mudar a nossa relação com Deus. E na segunda parte, do verso 11 até o 22, ele vai tratar da obra de Cristo ao mudar, ao transformar a nossa relação com o povo de Deus, com a comunidade da aliança. Essa foi a forma como Deus agiu para construir, para edificar a igreja. Então, eu quero começar abordando o primeiro momento, que é a criação da igreja em sua relação com Deus, do verso 1 a 10. Paulo começa esse capítulo mostrando a nossa antiga condição, quando nós estávamos sem Cristo. E ela é marcada pelo estado de morte e de condenação. Essa é a expressão que poderia resumir o estado em que nós estávamos antes de sermos encontrados, de sermos salvos, regenerados, de sermos salvos por Cristo, regenerados pelo seu Espírito. Então ele vai dizer qual era a nossa antiga condição. Veja, ele diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Eu preciso dizer que essa expressão, essa frase, Ele vos deu vida, não consta do original. Ela foi colocada pelo tradutor porque ela é subentendida, porque ele vai falar que ele nos deu vida a partir do verso 4, e no português ficaria um pouquinho complicado, porque Paulo de novo usa aquilo que ele usa de um expediente, gramatical, sintático, que ele usou no capítulo 1 de maneira mais extensa, mas aqui de modo mais curto, que é o que a gente chama de polissíndeto, na gramática. É uma série de orações conectadas umas às outras, como que faladas num só fôlego, sem pontuação. Só que aqui, essas são várias orações mais longas, porém mais curtas que as de Efésios 1, que é uma oração só, até o verso 14. Então, na verdade, no original está assim, do verso 1 ao 3. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, a palavra vida não ocorre nesse primeiro trecho. E por que é importante dizer isso? Porque o cenário aqui, o primeiro cenário é de morte, de incapacidade, de corrupção, de depravação total. Este é o ponto. Então ele descreve dos versos 1 a 3 esse estado de morte e condenação no qual nós estávamos. Nós estávamos mortos, ele diz,
em delitos e pecados. Essa palavra delito traz a ideia de cair, né? A ideia de um tropeço e de uma queda. Então a nossa morte ela era caracterizada por uma vida de quedas, por uma vida de transgressão e de pecado. É isso que determina o estado de morte no qual nós estávamos. Nós estávamos mortos também porque estávamos escravizados pelas forças aliadas do mal, que são o mundo, a carne e o diabo. Observe a expressão segundo aí. Segundo, ela ocorre 3 vezes. Ele diz que nós estávamos mortos, na verdade ele está falando na segunda pessoa do plural, vós estáveis mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, está falando do diabo, entre os quais também, nos quais andastes outrora, voltando aqui, segundo o curso deste mundo. Então o mundo era a primeira força aí mencionada que nos escravizava. A palavra que é interessante porque a palavra é como se fosse segundo a era desse mundo, né? A palavra que Paulo usa aqui, ela traz a ideia deste século em contraposição, em contraste com o século vindouro, com o novo céu e nova terra, este mundo mal. Então ele está dizendo, nós seguíamos a filosofia, o estilo de vida que esse mundo defende, que esse mundo prega e que esse mundo leva, que esse mundo vive. Então, mas ele diz em segundo lugar, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ao falar que Satanás é um príncipe, ele está dizendo que ele tem certo governo, embora esse governo esteja debaixo da ação soberana de Deus, ele tem certo domínio, ele é chamado príncipe da potestade do ar. Essa palavra potestade é a mesma traduzida por autoridade em Romanos 13, a ideia de um poder legal, de uma certa autoridade para agir, porém debaixo da autoridade de Deus, e diz que ele atua nos filhos da desobediência, é um ser espiritual, e essa palavra atuar traz a ideia de uma atuação eficaz, ele consegue o que quer na vida daqueles que são filhos da desobediência. Ele diz também que uma terceira influência é a nossa própria carne, e isso é o que nos torna culpados pela nossa escravidão e pela nossa morte espiritual. Ele diz, entre os quais também, todos nós andamos outrora, no verso 3, segundo, de novo, pela terceira vez, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e por isso nós éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Nós não éramos filhos de Deus, mas filhos da ira, ou seja, nós estávamos condenados à ira. Esse estado aqui, queridos, é de completa morte, de completa incapacidade, de completa incompetência para se voltar para Deus, para crer no Evangelho, para nos converter ao Senhor. Esse é o estado do homem sem Cristo. Esse é o estado do homem sem o Espírito. O homem está em estado de depravação total. E essas 3 forças, elas tornam o homem incapaz de reagir. Este é um ponto importante. Paulo está aqui então tratando da doutrina da depravação total. O homem pecador está morto. E ele não está morto porque o seu espírito não age, não pensa, não sente. Ele está morto porque o seu espírito é incapaz de se voltar para Deus, de desejar as coisas de Deus, de amar a Deus. O seu espírito ama o pecado. E isto acontece porque ele está debaixo da influência dessa força, do curso deste mundo, da força da atuação do diabo, que é o Deus deste século, e da própria força que está dentro dele, a sua carne, a sua vontade, o seu coração. Ele deseja pecar, ele odeia Deus, ele odeia as coisas de Deus e odeia a santidade. Esse é o estado do homem sem Deus. Ele está morto e ele é incapaz de voltar-se para Deus. Esta é a condição que Paulo está colocando. Essa é a nossa antiga condição, quando nós não tínhamos Cristo. Aí então, nós vamos ver agora, tendo visto a nossa antiga condição, a obra de Deus em Cristo. E o que Deus fez em Cristo? Podemos traduzir em uma palavra que Paulo fala aqui, que é a regeneração. Paulo trata da doutrina da regeneração. E o que é a regeneração? É aquele ato sobrenatural, imediato, porque não tem mediação, pelo qual o Espírito Santo implanta a vida no coração do pecador morto, tira o seu coração de pedra e dá-lhe um coração de carne.
O homem não tem nenhuma participação da regeneração. Eu vi estes dias um livro intitulado Como Nascer de Novo. O autor deve ser crente, mas está totalmente equivocado. Como é que alguém que está morto pode nascer? Não tem o que você fazer para nascer de novo. É preciso que Deus tome a iniciativa. E você vê isso claramente em Efésios. Ele diz, vocês estavam mortos, vocês eram filhos da ira. E aí o que é que muda? Veja o verso 4. Um novo sujeito. E aí você vai ver um contraste nesse texto. Há uma simetria nesse texto. Os versos 1 a 3, ele fala de morte. Lembre, não tem a frase, ele vos deu vida. Estando vós mortos, e descreve o estado de morte. Um estado de inércia e um estado de decomposição moral e espiritual. Mas o verso 4, um sujeito muda o quadro de morte para vida. E você vai ver que a palavra vida agora toma o lugar da palavra morte. Veja, ele diz, mas Deus, quem toma a iniciativa é Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa da fé que Ele previu em nós e no nosso arrependimento, é isso que diz? Não. Por causa do grande amor com que nos amou. Lembra que no capítulo 1 já tinha falado de Deus nos ter escolhido antes da fundação do mundo, de nos ter predestinado. Ele está falando para crentes. E ele diz, esse Deus rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. E para ficar claro, e estando nós mortos em nossos delitos, incapazes de reagir, de crer, de nos arrependermos, Ele nos deu vida. Deus se compadeceu da nossa condição, motivado, não por qualquer previsão de fé ou de obra, mas tão somente por sua rica misericórdia, sendo rico, veja o caráter superlativo da declaração de Paulo, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos, nos deu vida. Quem nos deu vida? Deus. Nós não tínhamos capacidade de fazer nada. Irmãos, a conversão só acontece depois que Deus nos dá vida. A conversão é a primeira reação do pecador regenerado. Na conversão, o pecador tem sim uma participação, porque agora com o coração modificado é ele quem se arrepende, é ele quem crê, mas porque Deus o moveu a isto, dando-lhe uma nova natureza. Então neste ponto ele diz, Deus se compadeceu de nossa condição e Ele nos trouxe a vida. E aí Paulo descreve 3 movimentos, que são exatamente os movimentos da ação de Deus na exaltação de Cristo. Você sabe que Cristo, na sua encarnação, entrou num estado de humilhação, né? A teologia costuma falar do estado de humilhação de Cristo e o estado de exaltação de Cristo em sua humanidade. O estado de humilhação começa como? Quando é que ele começa? Na encarnação. Quando ele se encarna, ele já está assumindo a forma de servo. Ali começa a humilhação de Cristo. Toda a vida que ele passou aqui, os sofrimentos, as angústias, conviver com pecadores, ele sendo santo e puro, não ser respeitado, vendo Deus desonrado, ele foi humilhado, e aí ele chega, rejeitado, é crucificado, é morto, e o auge da sua humilhação, ou o fundo do poço é a sua morte. Ele recebe sobre si a ira de Deus e ele morre. Mas aquele que se humilhou foi exaltado por Deus. E o primeiro estado da sua exaltação é a sua ressurreição. Mas esse não é um único estágio da sua exaltação. Esse Cristo que ressurgiu, ele subiu aos céus. Esse é o outro estágio da sua exaltação. E num terceiro estágio ele foi entronizado. Esses são estados da exaltação de Cristo. Ele foi entronizado, recebendo um nome que está acima de todo nome. Olha,
por causa da nossa união com Cristo, nós participamos dessa vitória de Cristo. Veja o que ele diz: estando nós mortos, ele diz, nos deu vida juntamente com Cristo, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Veja, volte para o capítulo 1, quando Paulo fala que nós devemos conhecer a suprema grandeza do poder de Deus, no verso 19, segundo a eficácia da força do seu poder, ele descreve a operação do poder de Deus em Cristo, no verso 20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nos lugares celestiais. E agora ele está dizendo, aquilo que aconteceu com Cristo, Deus faz conosco em Cristo. Ele nos ressuscitou e nos fez assentar. Nós já reinamos com Cristo, porque Cristo está em nós, nós estamos em Cristo, nós participamos do estado de exaltação de Cristo, também do seu estado de humilhação, conformando-nos com seu sofrimento. Então ele está dizendo, nós fomos trazidos à vida, fomos elevados e entronizados. Vos deu vida, nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Deus fez isto para quê? Para mostrar quão rica, quão supremamente rica é a sua graça. Veja, ele diz, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Quão rica é a graça de Deus! Quão supremamente rica é a graça de Deus! Isto é manifestado e revelado na salvação do pecador. Esse é o maior milagre que pode acontecer, irmãos. Quão insensatos são aqueles que vão para a igreja atrás de milagres, que consistem em mudanças do seu estado temporal, mas não buscam o mais maravilhoso, espetacular milagre. Deus muda o coração do pecador. Deus traz à vida o pecador morto. E aí ele claramente diz, pela graça sois salvos, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Mas Deus não só nos criou, nos colocou nessa posição exaltada, mas nós somos criados em Cristo para boas obras. É interessante, nós não somos salvos pelas boas obras, mas nós somos salvos para as boas obras. Nós não precisamos praticar boas obras para sermos salvos, mas os salvos precisam praticar boas obras, porque para isso eles foram salvos. Ele diz, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão, veja, a eleição está aqui, Deus nos escolheu para praticarmos boas obras, preparou para que andássemos nelas. Nós andávamos em pecado, em delitos e pecados, andávamos segundo o curso deste mundo, agora estamos andando segundo Deus, em boas obras. Lembrando que essa palavra, criados em Cristo, somos feitura dele. A palavra feitura traduz a palavra grega poema. E a palavra é poema mesmo, que na nossa língua, em português, é uma obra de arte escrita, né? Poema é um conjunto de versos, é uma poesia, um tipo de literatura que tem uma simetria, que tem beleza, que tem rima. Mas a palavra grega, poema, quando um grego falava poema, ele não falava só de literatura. Na verdade, poema era a palavra usada para toda a obra de arte. Então ele está dizendo, nós somos a obra de arte. A igreja, veja, ele está falando no plural, a igreja é a obra-prima de arte do Senhor Deus, criada, e ela é obra de arte não por ela, mas porque ela está em Cristo, criada em Cristo Jesus, para que ande nas boas obras. Muito bem, meus irmãos, nós vimos então a obra de Deus ao criar a igreja e colocá-la numa nova relação com Ele. Eu quero resumir, veja, aqui Paulo ensinou claramente
a doutrina da depravação total, a doutrina da graça irresistível, Deus nos deu vida, a doutrina da união vital com Cristo, tudo aconteceu em Cristo, e a doutrina da regeneração. Veja, 4 doutrinas, pelo menos, nós temos aqui nessa primeira parte da Epístola aos Efésios. Pois bem, mas Deus não realizou uma obra somente restaurando a nossa relação com Ele. Ele também restaurou a nossa relação com o seu povo, porque Ele já tinha um povo antes da vinda de Cristo, que é o povo de Israel, a igreja da velha aliança. Então, na segunda parte, a partir do verso 11, você vai ver que Paulo vai falar agora do que Deus fez em Cristo para nos trazer para essa comunidade que é corpo, família e santuário. E o que ele fala aqui a partir do verso 11, ele vai agora mostrar a criação da igreja em sua relação com o povo de Deus, com a comunidade da aliança, com Israel. Falou da relação com Deus, agora a relação com Israel. De novo, Paulo usa o mesmo método. Ele começa mostrando nossa antiga condição, nos versos 11 e 12, nós podemos resumir essa condição na palavra alienação. Nós estávamos alienados das bênçãos do pacto. Veja versos 11 e 12. Portanto, lembrai-vos, veja que ele está falando aos Efésios. Os Efésios eram gentios, não eram judeus. E Paulo está querendo mostrar que os gentios são coparticipantes da mesma promessa no Evangelho com os judeus. Ele vai falar isso claramente no capítulo 3, nós já falamos isso no estudo passado. Ele diz, portanto, lembrai-vos que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, aqui ele está fazendo uma crítica sutil aos judeus, ele está dizendo, vocês eram chamados em circuncisão, porque vocês não são circuncidados, vocês não tinham um sinal da aliança. E vocês eram chamados assim por aqueles que têm a marca na carne, mas que não creem em Cristo, e que se dizem circuncisão apenas têm a circuncisão de Cristo, ou a circuncisão por mãos humanas, não a circuncisão de Cristo. O coração deles não é circuncidado. Então ele está dizendo, vocês naquela época estavam sem Cristo. Esta foi a condição básica que deu origem a todas as outras. Consequentemente, eles estavam separados da comunidade de Israel, ele diz no verso 18, e essa palavra, separados, é praticamente uma ideia de que estavam totalmente fora das bênçãos do pacto, eram como estrangeiros para Israel. Então, estado de alienação. Estavam alienados do pacto da graça, ele diz, estranhos às alianças da promessa. Essa palavra estranho traz a ideia de alienação. Vocês eram estrangeiros, vocês não conheciam as promessas que foram feitas a Abraão e aos seus descendentes. Vocês também estavam privados da esperança de salvação e da comunhão com Deus. Veja, vocês viviam sem esperança e vocês viviam sem Deus no mundo. Essa era a condição de vocês, sem Cristo, separados da comunidade de Israel, alienados das bênçãos do pacto, privados da esperança. A esperança de vocês se limitava apenas a esta vida. Vocês não tinham comunhão com Deus, e vocês não tinham um povo para chamar de seu. Não tinham um povo para chamar de seu. Então, o que acontece, então? O que Deus faz, a obra de Deus em Cristo, de novo, pode ser resumida na palavra reconciliação. Na relação com Deus, foi resumido na palavra regeneração. Agora, a palavra reconciliação. É claro que na primeira parte também está descrito uma reconciliação com Deus, mas particularmente Paulo trabalha mais o tema da reconciliação aqui na sua dimensão horizontal. Nós somos reconciliados não só com Deus, mas também com o seu povo. Na verdade, queridos, só há reconciliação entre os homens verdadeira em Cristo. Então, essa busca por paz mundial que muitas nações e organizações buscam, ela é uma busca ilusória, essa busca que essas pessoas e essas organizações empreendem. Inclusive, pode ser uma paz e uma unidade contra Deus.
A verdadeira paz entre os homens, a reconciliação entre os homens só pode acontecer em Cristo. E é isso que Paulo vai dizer. Veja, judeus e gentios eram inimigos. Para o judeu era impensável sentar com os gentios. Os judeus, como eu falei domingo na exposição de Lucas, quando eles iam para terras estrangeiras, que eles voltaram para Israel, antes de entrar na terra de Israel, eles sacudiam o pó dos pés, porque ele entendia que até o pó daquela terra era impuro. Que Jesus usa esse expediente para ensinar os seus discípulos a usarem como gesto de condenação aquelas cidades que mesmo israelitas não aceitaram o Evangelho. Então, Cristo nos reconciliou. O que Ele fez? Primeiro, Ele nos aproximou da comunidade da aliança, verso 13, mas agora, em Cristo, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Ele não está falando da aproximação de Deus, ele já falou isso no verso 1 a 10, ele está falando da aproximação do povo de Deus. Isso fica claro no verso 14, veja, ele diz, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos, porque ambos, judeus e gentios, fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Ele aboliu aquelas leis de separação, a lei cerimonial que separava, né, o judeu do gentil, ele demoliu. Mas Paulo usa aqui uma figura, dizendo que Cristo demoliu o muro de separação, que aponta para o contexto do templo na época do primeiro século, quando Herodes reconstruiu o templo. Ele fez alguns átrios ou pátios que se aproximavam, ficavam cada vez mais distantes conforme o grupo que se reunia naquele átrio. Os irmãos sabem que nenhum fiel, mesmo um judeu puro, poderia sequer entrar no santuário, só o sacerdote, e no Santo dos Santos só o sumo sacerdote. Mas antes do santuário havia átrios ou pátios nos quais os crentes comuns podiam ficar. E quando foi reconstruído o templo, tinha um pátio dos gentios, depois tinha um pátio das mulheres que ficavam ali com as crianças, e depois o pátio dos homens que ficava mais próximo do santuário, e dali ninguém podia passar. No pátio dos gentios foi no pátio dos gentios que os cambistas colocaram as barracas e os animais e as casas de câmbio ali, né? Os quiosques de câmbio que Jesus expulsou. Por isso Jesus, conforme Lucas vai dizer, a minha casa, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, mas vocês estão transformando em covil de salteadores. Eles se aproveitaram e os gentios nem podiam entrar ali no seu pátio, porque estava cheio de animais e outras coisas. Então havia uma separação, havia biombos que separavam esses grupos. Paulo está dizendo, ele demoliu todas essas cercas, ele demoliu tudo isso. Ele criou um só de judeus e gentios. Ele destruiu a inimizade. Versos 14, tendo derribado a parede da separação que estava no meio da inimizade, 14 e 16, e reconciliasse ambos em um só corpo, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Quando ele morreu, ele destruiu a inimizade, não só entre o homem e Deus, mas entre o homem e o seu semelhante. Ele destruiu na cruz a inimizade. Irmãos, nós não temos noção, porque nós somos brasileiros, nós temos a graça de vivermos um povo bem misturado, né? Tudo junto e misturado. A gente, se convivesse com o povo do Oriente Médio, a gente entenderia a força desse texto. Porque um judeu não... Vocês lembram? O Espírito de Deus, numa revelação, diz para Pedro, vai com esses homens até a casa de Cornélio. E mesmo sendo ordenado de maneira sobrenatural pelo próprio Senhor, quando ele chega na casa de Cornélio, ele já chega se desculpando. Vocês sabem que não é lícito a um judeu sentar ou entrar em casa de gentios.
mas o Senhor disse que a quem ele purificou eu não devo considerar comum, por isso eu vim. O que vocês querem? E quando houve a conversão, que ele batizou, os judeus o chamaram. Peraí, Pedro, que negócio é esse? Você entrou na casa de homens gentios e comeu com eles? Não, peraí, deixa eu contar. Eu estava orando, aí eu tive uma visão. Irmãos, havia uma grande parede de separação. E Deus desfez em Cristo. Toda inimizade é desfeita em Cristo. E de ambos, judeus e gentios, ele criou um novo homem. E aí ele usa a palavra novo homem numa dimensão corporativa. Veja, para que dos dois, verso 15, criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus. Então esse novo homem é, antes de tudo, Cristo é o novo homem, Cristo ressurreto, mas por causa da sua união com ele, a igreja é de fato o novo homem, mas é a igreja. Essa expressão novo homem, ela é sempre usada de maneira corporativa. Lá em Colossenses fala que nós nos revestimos do novo homem, é nos revestir de Cristo como igreja. Então é corporativa. Veja que obra, que criação maravilhosa é a igreja. Irmãos, a gente não tem noção do quanto a gente ofende a Deus quando a gente murmura contra a igreja, quando a gente odeia a igreja, quando a gente se afasta da igreja. Não, olha, eu tô longe, eu não estou indo para a igreja, mas eu oro todo dia, eu jejuo todo dia. Você está em pecado, porque a igreja é o novo homem, a igreja é o grupo da reconciliação, dos reconciliados. Gente de todo o povo, língua, nação estará lá diante de Cristo. Você sabe, né? O árabe, o iraquiano, o iraniano vão louvar lado a lado com o judeu. Irmãos, eu entendi, eu fiquei muito edificado nesse Supremo Concílio, quando apareceu lá um irmão, eu não sei de que país ele é do Oriente Médio, não vou dizer que é árabe, porque a gente acha que todo mundo do Oriente Médio é árabe, eu não sei, mas ele era muçulmano, e portanto um inimigo de Israel. E o meu coração se encheu de alegria quando aquele homem, testemunhando da sua conversão, disse, entre suas palavras, o que não me foge à memória, foi ele dizer: eu hoje prego o Deus de Israel. Hoje eu proclamo e creio no Deus de Israel. Irmãos, um muçulmano falar isso só pode ser por ação sobrenatural de Deus. Não tem outro grupo no mundo como igreja. Um muçulmano dizer, um ex-muçulmano, na verdade, eu creio e prego, as pessoas precisam ouvir do Deus de Israel. Então, de ambos, ele fez um novo homem e nos deu acesso ao Pai. Sim, porque a obra de Cristo tem o objetivo de nos levar ao Pai. Veja, meus irmãos, a Trindade em operação aqui, vejam, meus irmãos, a Trindade em operação. Nós estávamos sem Cristo, fomos aproximados em Cristo, Ele criou um novo homem e nos reconciliou, e no verso 18 diz, por Ele, ambos, judeus e gentios, temos acesso ao Pai em um Espírito, a Trindade Santa operando nessa obra chamada igreja. Deus nos acesso ao Pai por meio de Deus, o Espírito Santo. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E de novo Deus triuno, assim como no capítulo 1 está agindo aqui. Por meio do Espírito, nós temos esse acesso. Pois bem, nós
podemos agora trazer o resultado. Qual o resultado disso? Qual o resultado dessa obra de criação? Nós temos uma construção, um edifício vivo. Paulo vai usar linguagens que remetem à figura do edifício. Vamos resumir: a obra de Cristo, ela se estabelece como uma reconciliação de judeus e gentios em um só corpo com Deus. Veja, em um só corpo. É interessante, veja, no verso 16, e reconciliar-se ambos em um só corpo, com quem? Com Deus. Irmãos, preste atenção. Ele não está mais falando só um só corpo entre nós. Ele está dizendo que por causa da união com Cristo, nós somos um só corpo com Deus Trino. Nós, igreja, somos um só corpo com Deus. Como assim? Deus não tem corpo. Deus Filho tem corpo. Tem corpo físico e tem um corpo espiritual, que é a igreja. Um só corpo com Deus, uma só cidadania. Verso 19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos. Espera aí, pastor, mas Pedro diz que nós somos peregrinos. Ele está falando em relação à comunidade da aliança. Está falando da cidade celestial. Em relação a essa, nós não somos mais estrangeiros e peregrinos, mas sois concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Então você tem um só corpo com Deus, uma só cidadania, uma só família, a família de Deus. E por último, um santuário vivo para Deus. Observe aí, verso 16, corpo, verso 18 e 19, família, verso 22, santuário. Ele diz, no qual também, verso 21, no qual todo o edifício, ele fala que nós somos edificados, ele passa logo da figura da família para o do edifício. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. A pedra angular é uma pedra que era colocada no canto da construção antes de começar a construir e que guiava toda a construção. É como aquela primeira fiada de tijolo que os pedreiros colocam assim em um ângulo reto. E se tiver torto, vai sair tudo torto. Então a pedra angular era a primeira pedra, a pedra que ficava na esquina. Jesus é essa pedra. E os apóstolos são um fundamento. E aqui nós podemos então aplicar as escrituras. E ele diz que no qual todo o edifício bem ajustado, é um edifício vivo, veja, cresce para santuário. Cresce para santuário dedicado ao Senhor. E ele mais uma vez vai chamar a igreja de santuário no verso 22. No qual também vós igualmente, juntamente, estáis vós, que ele está dizendo, vocês gentios, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Nós somos o santuário de Deus. Meus irmãos, essa palavra santuário, a primeira vez que ele usa a palavra aqui é o Santo dos Santos, aquele lugar onde só o sumo sacerdote entrava. Nós somos o Santo dos Santos de Deus. Foi isto que Deus fez. E então nós podemos agora já nos apressar para a conclusão, mas como fizemos a primeira parte, que doutrinas nós vemos aqui? Primeiro, Paulo nos ensina a dupla função reconciliadora da obra redentora de Cristo. Cristo não nos reconcilia só com Deus, ele nos reconcilia com os homens, particularmente aqui os homens redimidos, porque com o mundo tem divisão, não tem jeito. Jesus disse que veio para trazer divisão entre aqueles que o servem e aqueles que não servem, mas em Cristo, todo aquele que está em Cristo, ele é reconciliado com seus irmãos. Cristo nos reconciliou não só com Deus, então é dupla porque ele nos reconcilia com Deus
e nos reconcilia com os homens. Em segundo lugar, ele mostra Cristo como protótipo da igreja. Cristo é o novo homem, mas a igreja, como sua extensão, como a sua plenitude, também é novo homem. Terceiro, ele vai mostrar a economia da Trindade, né? Esse é um termo técnico que os teólogos usam para a palavra economia aqui num sentido bem original de administração. É como que o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham em harmonia para a criação e construção do santuário chamado igreja. O Deus triuno está envolvido na nossa ação, na nossa criação, na nossa salvação. Claramente, Deus age por meio de Cristo e depois no Espírito Santo temos acesso ao Pai. Então temos uma relação com o nosso Pai Celestial. Então são doutrinas que a gente poderia, cada uma delas aí, nos deter vários dias, né? Porque tem muitas outras coisas, mas eu só estou citando como Paulo está aí trazendo doutrina para a igreja de Éfeso. Aliás, a epístola aos Efésios é uma das mais profundas teologicamente, né? Ao lado de Colossenses. É uma epístola muito densa, muito profunda, e particularmente uma epístola eclesiológica. Pois bem, nós podemos então, meus irmãos, concluir. Eu quero trazer aqui alguns princípios à guisa de conclusão sobre a igreja, porque o nosso estudo é sobre igreja, e você precisa ter isso em mente, principalmente você que vai para o retiro, você precisa ter em mente alguns princípios que eu gostaria de resumir aqui. Primeiro deles, como corpo, a igreja é o complemento, é a personalidade corporificada de Cristo. Irmãos, eu não estou falando heresia. Veja o verso 23. A qual, a igreja, é o seu corpo, a plenitude. O que é a plenitude aí? Quem é a plenitude? É a igreja. É a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ele está falando da grandiosidade que é esse povo chamado igreja. Porque a igreja é a plenitude de Cristo que enche todas as coisas. Em que sentido ela é plenitude? O mundo não pode ver a Cristo, irmãos. O mundo não pode enxergar a Cristo. O mundo não pode conhecer a Cristo. Onde que o mundo pode, de alguma maneira palpável, ver Cristo? Ele não pode ver a pessoa de Cristo que está no céu, mas ele vê Cristo na igreja. É a igreja que revela Cristo. Tudo que Cristo tem para revelar ao mundo, ele não vai revelar por outro meio, só pela igreja. É por isso que Paulo diz, como ouvirão se não há quem pregue? A igreja precisa pregar, a igreja precisa testemunhar, a igreja é o sal e luz. Ele diz, eu sou a luz do mundo, e ele diz, vós sois a luz do mundo. Então, a igreja como corpo, essa palavra corpo, traz a ideia de complemento. Corpo é o complemento da cabeça. É uma personalidade corporificada, porque ele fala que fez dos dois, judeus e gentios, está falando de grupos, de comunidades, fez um novo homem. Então esse homem é um homem corporativo, é um povo. Você já viu como Deus se dirige a Israel no Velho Testamento? Como é que ele fala para todo o povo? Ele está falando, não é para um, está falando para todo o povo. Ele diz, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, amarás como um só homem. Essa é a unidade chamada igreja. Segundo lugar, como corpo e família, a igreja é uma unidade corporativa com amplitude e profundidade sem paralelo no mundo. Veja, amplitude, abrangência e profundidade. Em todas as dimensões, não há paralelo em termos de comunidade, grupo social com a igreja. Vamos destrinchar isso aqui. Quanto à amplitude, capítulo 2, verso 18, ele diz que ele de ambos, judeus, por meio do Espírito, ambos, judeus e gentios, têm acesso ao Pai. O que isso significa? Cristo uniu grupos que não se uniriam
por inclinação ou por interesses naturais. Judeus e gentios jamais se uniriam. A igreja, queridos, ela só pôde acontecer por causa da ação de Deus triuno. Judeus e gentios jamais se uniriam se não fosse a ação soberana e graciosa de Deus por meio de Cristo. Quanto à profundidade, pessoas naturalmente estranhas se tornam um só corpo e uma só família. Esta é a igreja. E veja, essa unidade, ela reflete a natureza divina. Deus é trindade. Como disse o certo servo de Deus, Deus é comunidade. Pai, Filho e Espírito Santo, desde a eternidade, se relacionam em amor, honrando um ao outro. E a igreja, como comunidade de pessoas diferentes, distintas, de várias etnias, gerações, origens familiares, costumes, se torna um só corpo e reflete a natureza divina. Eu quero que você abra lá em João, capítulo 17, porque o Senhor Jesus, ele menciona isso. Ele mostra a união entre ele e o Pai como um modelo e a base da unidade da igreja. É a sua oração sacerdotal, e ele diz: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, a unidade entre o Pai e o Filho, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo creia, conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Para que o mundo creia, é preciso que eles sejam um. Agora, meus irmãos, será que Deus ouviu a oração de Jesus? Será que tem alguma oração de Jesus que o Pai não ouviu? Claro que ouviu. Por isso, uma das características da igreja é que ela é una. Isso já ocorre, nós somos um. Por fim, como santuário, a igreja cumpre a sua vocação, que é glorificar a Deus, gozá-lo para sempre. Nós em Cristo, Cristo no Pai, o Pai em Cristo, o Deus Trino em nós. Esta é a igreja. Por isso nós devemos amá-la e nós devemos lutar por ela. Nós devemos buscar ao Senhor Deus. Queria trazer aplicação em forma de alguns princípios. Primeiro, seja humilde. Como membro, você depende do corpo de Cristo. Eu coloquei aí 1 Coríntios 12, de 20 a 22, porque Paulo está falando da codependência ou da interdependência entre os membros do corpo. Em 1 Coríntios 12, 22, é uma implicação do que vimos em Efésios, de 20 a 22 diz: o certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos, eles também são necessários. Então seja humilde. Crente que diz: está longe da igreja, eu estou é bem. Várias pessoas dizem: não, igreja não, eu tive muita decepção, eu não preciso de igreja, eu sirvo a Deus sozinho. Isso é soberba, isso é orgulho e é ilusão. Seja humilde. Você, como membro, corte o seu braço para ver se ele continua vivo. Corte qualquer membro seu. Você precisa do corpo de Cristo. Segundo, seja paciente.
A igreja é um projeto em construção. Veja, no verso 22 diz que nós estamos sendo edificados. A gente não está vendo o retrato todo, irmãos. Preciso de olhos espirituais para ver a glória de Cristo na igreja. E a nossa tendência, quando nós agimos de maneira carnal, é só ver os defeitos. A gente vê o pecado. A gente não vê muitas vezes Cristo na igreja. Ora, se nem os homens viram a divindade de Cristo na sua humanidade, quanto mais ver Cristo em pecadores como nós. Mas seja paciente. Crente, a igreja decepciona. A igreja é uma comunidade em construção. É uma família que tem filhos rebeldes, filhos desobedientes, filhos imaturos. É um corpo que tem membros, às vezes, desgovernados, aleijados, precisam de conserto. Nós ainda estamos sendo construídos. Nós vivemos a tensão entre o já e o ainda não. Já estamos salvos porque não há mais condenação, mas ainda não estamos salvos no sentido de que não desfrutamos de todas as bênçãos da salvação. Nós somos um projeto em construção. Seja compassivo. Sobretudo nos conflitos, você é objeto da mesma graça. Paulo diz: sede uns para com os outros benignos e compassivos, perdoando-vos uns aos outros como Deus em Cristo vos perdoou. Seja compassivo. E por último, seja presente. Como membro, você tem responsabilidades na edificação do corpo. Nós vamos trabalhar isso um pouquinho no retiro, se Deus quiser. Irmãos, é o próprio, num sentido, é Deus quem edifica a igreja, é óbvio. Ele é o arquiteto e edificador. Mas nós somos um com Deus já, você lembra? Somos um com Cristo. Então, no outro sentido, por causa da nossa união com Cristo, a igreja se edifica. O corpo se edifica. Paulo fala isso em Efésios 4, e você pode abrir lá, passar apenas 2 páginas, uma página na minha Bíblia. O verso 15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, está falando da igreja, todos, sem exceção, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, ele cita órgãos mais insignificantes que nem aparecem, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento. Quem é o sujeito que efetua o seu próprio aumento? O corpo. Para a edificação de si mesmo. Ele não está falando de crentes individuais. É o corpo, a igreja edificando a si mesmo em amor. Como que você vai participar dessa edificação? Se você é crente em Jesus, você é membro do corpo de Cristo. E se você é membro, você é um dos edificadores. Você tem uma parte nessa edificação. Este ponto aqui é fundamental para o que vamos ver de novo no retiro, porque é a continuação desse raciocínio. Como é que nós trabalhamos na edificação? O que é essencial na nossa vida para edificar o corpo? Deixa eu me adiantar aqui, instigar a curiosidade de vocês. Não é necessariamente você se envolver num departamento ou sociedade interna da igreja. Sim, isso pode ser um instrumento, mas não é isso. Ser presidente ou da diretoria da SAF ou do departamento não é essencial a ser igreja. O mesmo eu falo da mocidade, da UPA. E ao dizer isso, não estou dizendo que essas sociedades têm que acabar. Mas eu estou dizendo que elas não são essenciais à igreja. Elas são só instrumento, elas são só a treliça que ajuda a segurar a estrutura na qual a videira cresce. Mas o que é de todos nós? Qual é o papel de cada um, que ninguém está livre dessa incumbência? Ah, todos nós... Não, pastor, eu edifico... Eu gosto, eu não tenho muito dom de falar, mas eu gosto de trabalhar, de varrer a igreja. Tá bom, isso ajuda.
Mas esse não é o ponto central. Tem uma coisa que todos nós, pastores, presbíteros, diáconos, membros, homens, mulheres, somos chamados a fazer. É por isso que o nosso tema do retiro é Edificando uma Comunidade de Discípulos. Essa mentalidade é que nós precisamos ter. E muita coisa, quando a gente compreende isso, se desmistifica, porque a gente passa a não confundir a estrutura, a organização, a instituição com o organismo, que é a igreja. É diferente. SAF pode desaparecer, o MP pode desaparecer, o UPA pode desaparecer. Desde que a igreja crie uma outra estrutura e que ela possa continuar fazendo o que é essencial para todo crente. Nós já vimos isso, nós estamos expondo Lucas. E se você pegou aquilo que foi ouvido, você já está mais ou menos entendendo. Mas o ponto é, você tem um papel na edificação do corpo de Cristo. E a minha pergunta para você, e eu termino com isso, é: você é um discípulo, uma discípula ou um consumidor? Você é discípulo ou consumidor? Fique com essa pergunta, nós vamos orar. Tu és bem-vindo aqui.